Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da deficiência auditiva, tá? Então nós vamos ver a questão das pessoas que têm essa deficiência auditiva e das pessoas que são surdas, qual a diferença entre elas? É muito importante também a gente fazer uma análise do contexto biológico, tá? Quando a gente fala dessas pessoas. Então eu coloquei aqui no slide para vocês essa questão da deficiência auditiva, tá? E também essa expressão surdo-mudo, porque é uma expressão que muita gente usa para se referir àqueles que são surdos. Então, o que está envolvido na surdez e na mudez? Tá? A pessoa que é surda, ela tem algum comprometimento na audição. Tá? Ela pode ter diversos graus, né? Às vezes tem gente que tem uma perda auditiva leve, outras moderada, outras, né? Pode ter uma perda profunda. E a pessoa que é muda é porque ela tem algum problema nas cordas vocais ou nos órgãos da fala que impede com que ela fale. Então, no caso da pessoa que é surda, não quer dizer que ela é muda, tá? A pessoa surda, boa parte das vezes, ela não fala porque ela não escuta. Então, por exemplo, no nosso caso, né? Por que a gente tem um sotaque, por exemplo? Porque nós somos resultados do meio em que a gente vive. Então, a gente aprendeu a falar dessa forma. E nós falamos dessa forma porque o nosso meio nos ensinou assim. O surdo, como não escuta, ele não vai aprender a falar, tá? Então, não é correto a gente se referir a essas pessoas como surdos mudos. Nós vamos usar a expressão surdos, tá? Então, é dessa forma que a gente fala. E aí nós vemos a questão biológica, nós vamos entender um pouquinho. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem mostrando como que funciona o ouvido humano. Nós percebemos aqui nessa imagem a indicação da orelha, tá? Então, eu vou tentar sinalizar aqui para vocês. Essa parte aqui é a parte da orelha. E a orelha é responsável por receber o som, tá? A primeira recepção do som acontece aqui na orelha. O formato da orelha, ele tem esse formato, tem um motivo, tá? Então, o canal auditivo recebe esse som que é projetado aqui na orelha. A partir do momento que a orelha recebeu o som, esse som passa por esse canal aqui, tá? Que é o canal auditivo. E essa parte aqui, gente, da orelha e do canal auditivo, a gente chama de ouvido externo, tá? E aí, a partir daqui, a gente passa para o ouvido médio. No ouvido médio, a gente encontra essa parte aqui, ó, que é a membrana timpânica, tá? Ou tímpano, que é uma estrutura bem fina, bem delicada, que é a parte que recebe o som como se funcionasse como se funcionasse com um tambor, né? Quando você bate ali na pele do tambor e ele vibra, tá? Então funciona mais ou menos como aquela estrutura. A partir do tímpano, logo atrás dele, encostado nele aqui, a gente tem os 3 menores ossos do corpo humano. Aí nós temos a bigorna, o estribo e o martelo, tá? São o nome dos 3 menores ossos que a gente tem no corpo humano. E aí, a partir do som que é emitido aqui, né? Passado aqui de um tímpano, o tímpano vibra e passa essa vibração aqui para os 3 ossículos que vibram também. E a partir daí a gente passa aqui para o ouvido interno, tá? Então, essa parte aqui, a gente já está realmente dentro do crânio da pessoa. Então, nós temos aqui essa estrutura, tá? Essa estrutura a gente tem os canais aqui semicirculares e nós temos a cóclea. Até essa estrutura, gente, dependendo da lesão que a pessoa tem, talvez é possível recuperar ou pelo menos, né, ter recuperar uma parte aí que a pessoa perdeu. Existe um implante chamado de implante coclear, que é onde são colocados eletrodos para estimular a função que a cóclea teria, tá? E aí, nesses canais semicirculares existe um líquido, tá? E esse líquido vibra na medida que o som chega até aqui. E essa vibração desse som é interpretada, na verdade, ela é interpretada pelo cérebro e o nervo auditivo é que é o responsável por levar essa informação. Só que aí, notem bem, a partir do momento em que a pessoa tem uma lesão, a partir do nervo auditivo, as pesquisas ainda não evoluíram ao ponto de recuperar essa perda aqui, tá? Então, se a perda for neurológica, a gente não consegue recuperar. Uma estrutura que aparece aqui também, ó, é o tubo de Eustáquio, tá? Ou chamado também de tubo auditivo.
Essa estrutura aqui, ela fica na parte interna da gente, próximo ao ouvido, próximo ao nariz, tá? Aqui dentro. Então, a gente tem essa comunicação, passa aqui pro ouvido e aí cai aqui dentro, um pouco próximo ao nariz da gente. Então, por exemplo, quando você está num carro e aí sobe uma montanha e você sente a pressão no ouvido, como se o ouvido tampasse, se você engolir a saliva, você tira essa pressão. Então, a tuba de Eustáquio é responsável por equalizar a pressão interna com a pressão externa. Tá? Então, essa aqui é a função. Acontece em alguns casos, né, principalmente quando a criança é muito pequenininha, às vezes as mães amamentam o bebê deitado, tá? Muitas das vezes acontece do bebê estar mamando, né, e o leite escoar aqui para essa região e acabar alojando aqui através da tuba de Eustáquio nessa parte aqui próxima ao ouvido e acaba resultando em inflamações de ouvido, tá? Isso pode provocar uma perda auditiva da criança. Então as mães têm que tomar muito cuidado na hora de amamentar e olhar a posição em que fazem isso, tá? Porque a criança pode realmente ter prejuízos. Então aqui a gente tem a fisiologia do ouvido, né? Como que funciona o ouvido, tá certo? E dependendo de onde a pessoa tiver lesões, tá? Ela vai ter sim a audição dela comprometida. Aqui a gente tem uma classificação do grau de perda auditiva de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Quando a pessoa ela tem uma audição normal, é comum, tá? Isso é normal a pessoa ter uma perda de 25 decibéis ou menos. O decibel é a unidade de medida do som, tá? É por isso que ele aparece aqui. À medida que a pessoa tem essa perda, ela é capaz de ouvir sussurros se alguém tiver a menos de 1 metro dela, tá? 1 metro ou menos. Ela consegue ouvir alguém sussurrando. Já no outro caso aqui, quando a pessoa tem uma deficiência leve, é quando ela tem uma perda de 26 a 40 decibéis. Quando a outra pessoa tenta conversar com ela a 1 metro de distância, ela é capaz de ouvir e repetir as palavras com uma conversa normal, tá? Não um sussurro, mas uma conversa ela consegue ouvir perfeitamente. A pessoa que tem uma deficiência moderada, ela tem uma perda de 41 a 60 decibéis. Nesse caso, numa conversa a 1 metro de distância, ela é capaz de ouvir e de repetir palavras se as palavras forem ditas em voz alta, tá? Aí ela é capaz de ouvir. Agora, a pessoa que tem deficiência severa, ela tem uma perda de 61 a 80 decibéis. Nesse caso aqui, ela é capaz de ouvir algumas palavras que se forem gritadas no ouvido dela, tá? Então, gente, a partir daqui vocês analisem o seguinte, tá? Então, se a pessoa perdeu isso aqui, né, na medida que ela já é adulta, ela tem uma memória auditiva. Então, para ela consegue realmente reconhecer várias palavras. Agora, quando a pessoa nasce assim, a audição dela já está bastante comprometida nesse caso, tá? Porque nesse caso aqui, ela só entende algumas palavras. Então, a pessoa que tem uma deficiência severa, que nasce com essa deficiência severa, ela realmente não consegue falar corretamente, porque ela vai falar na medida que ela ouve. Então, realmente, ela não vai falar da forma com que a gente compreende, tá? As palavras, às vezes, vão sair de uma forma muito estranha, ok? Então, realmente, porque ela não consegue ouvir bem. Agora, a pessoa que tem uma perda profunda, ela tem uma perda de mais de 81 decibéis. Nesse caso aqui, mesmo que alguém gritar no ouvido dela, ela é incapaz de ouvir ou de compreender esse som. Nesse caso, a gente diz que a pessoa é surda, tá? E apesar de que muitas pessoas que se dizem surdas estão aqui na deficiência severa, porque realmente não entendem bem, né, o que se diz e se consideram surdas. Então, nesse caso, os indivíduos que têm uma perda auditiva leve, moderada, né, ou grave, são definidos como uma dificuldade de ouvir. Aí são chamados de pessoas com deficiência auditiva. Agora, aqueles que têm uma perda auditiva muito grave, no caso da severa e da perda profunda, essas pessoas são chamadas de surdas, tá? Não se sinta intimidado de falar, né? A pessoa é surda. Sim, o termo é esse, tá? A pessoa é surda. E aqui a gente tem um quadro com algumas causas prováveis, tá?
Eu vou resumir aqui para vocês, no caso da pessoa que tem uma deficiência auditiva por causa da condução do som. E tem a pessoa com deficiência auditiva por causa da questão sensorial, tá? No caso daquela deficiência auditiva por causa da condução do som, ela pode ter problemas por causa de muita cera no ouvido, algum corpo estranho que foi colocado dentro do ouvido, alguma otite, ou seja, inflamação no ouvido, né, no ouvido externo, por causa de infecção de bactéria, ou às vezes um processo infeccioso ou inflamatório na orelha, tá? Ou então, se a pessoa tem alguma inflamação no tímpano, tá? Uma membrana timpânica. No caso da pessoa que tem a deficiência auditiva neurosensorial, essa deficiência, fique bem clara, é irrecuperável. Tá? Nós, infelizmente, a medicina não avançou a esse ponto de recuperar. Temos estudos claros, inclusive estudos com células-tronco, que são bastante polêmicos, mas a gente tem a situação para amar a população, na sua forma geral, é essa, tá? De que não há recuperação. Algumas causas podem ser causas pré-natais, perinatais, ou seja, pré-natais antes do parto, causas perinatais durante o parto e causas pós-natais, depois que a criança já nasceu, tá? Pré-natais podem ser de origem hereditária, às vezes alguma questão, tá, de alterações cromossômicas, ou de origem não hereditária, por exemplo, a mãe que adquiriu rubéola durante a gravidez e acabou alterando aí, causando uma deficiência, tá? Durante o parto pode acontecer da criança ter uma perda auditiva em caso de crianças muito prematuras, crianças que tiveram traumas no parto, passaram do momento de nascer e causou alguma lesão cerebral, tá? Então é possível que isso aconteça. Depois do parto, a criança pode pegar alguma infecção, uma meningite, cachumba ou sarampo, tá? E provocar uma perda auditiva. E no caso de alguns agentes, né, químicos que são tóxicos, por exemplo, a mãe que amamenta e que ingere álcool, por exemplo, né? Ou faz uso de drogas, isso com certeza influencia na saúde do bebê, tá? Então são as causas prováveis para perdas auditivas. Aqui eu mostro para vocês como que as pessoas que são surdas, gente, elas usam um outro canal para se comunicar, tá? Diferente da gente que usa a língua oral, ou seja, no nosso caso aqui do Brasil a gente usa a língua portuguesa, os surdos aqui do Brasil usam a língua brasileira de sinais para se comunicar, e alguns estudiosos defendiam que o cérebro da pessoa surda era diferente da pessoa ouvinte. E pesquisadores americanos fizeram testes e descobriram que, na verdade, aquelas regiões do cérebro onde os cientistas defendiam que eram as regiões, por exemplo, essa região que está em rosa aqui, tá? A área de Broca, eles defendiam que era a região do cérebro responsável pela fala, tá? E essa regiãozinha aqui, laranjinha, que é a área de Wernicke, que era responsável pela audição. Pesquisadores identificaram que o cérebro da pessoa surda tem essas duas áreas ativas, assim como as pessoas ouvintes, tá? Não há diferença das áreas do cérebro. Ou seja, identificou-se que essa área aqui, na verdade, não era a área da audição. Na verdade, essa área é responsável pela compreensão da linguagem, independente de que língua que a pessoa use. Seja ela a língua oral, seja ela a língua de sinais. E essa região aqui é responsável pela linguagem, ou seja, pela forma com que a pessoa se comunica, o processamento da linguagem, tá? Então, independente se ela usa a língua de sinais ou se ela usa a língua oral, essa área do cérebro dela vai ser ativada quando ela tentar emitir as suas opiniões ou emitir a sua comunicação, tá? A gente tem problemas de pessoas que têm lesões nessas áreas aqui do cérebro, onde realmente ela tem um comprometimento, tá? Independente se ela seja ouvinte ou se ela seja surda, tá? Então é importante a gente saber que os cérebros das pessoas ouvintes, das pessoas surdas, se processam na medida em que elas usam uma forma de se comunicar da mesma forma, tá? Não há diferença entre elas. Então é importante, nesse momento, a gente entender como se ocorre, tá? A questão da surdez ou da deficiência auditiva nas pessoas. Então essa aqui foi a nossa aula que mostrou um pouquinho
de como que as coisas, tá? De como que se processa essas questões para as pessoas que têm perda auditiva, ok?